amas, a cada entrega, Senhor, não somente em palavras, mas em ações. Que a maturidade venha sobre a nossa mente no processo de renovação. Como Paulo escreveu naquela carta em Romanos 12. Que venha sobre as nossas vidas. Que seja o nosso estilo de vida. Que seja a nossa entrega diária, Jesus. Que seja um bálsamo que venha sobre nós. Ei! Levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome. Eternidade, de geração em geração. Levantamos o teu nome, oh, levantamos o teu nome. De eternidade em eternidade, de geração em geração. Levantamos o teu nome. Levantamos o teu nome. De eternidade em eternidade, de geração em geração. Levantamos o teu nome, oh. Declara, igreja, o fogo. Você pode declarar isso ao Senhor. O fogo. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga. Nunca apagará. Não, não, não. Ele é Deus, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Obrigado, Senhor. Nós não estamos aqui nessa noite para cumprir uma rotina na nossa vida. Estamos aqui porque somos apaixonados por esse lugar. Estamos aqui porque somos apaixonados pela Tua presença, Senhor. Que o Senhor possa vir e fazer do nosso coração não um lugar de visitação, mas um lugar de moradia. Que a nossa vida seja totalmente entregue sobre Ti. Que o nosso entendimento nessa noite seja como o de Maria, de mergulhar nos Teus pés e adorar, Senhor, sem reservas no nosso interior. Que essa noite o nosso coração não esteja cheio de nós mesmos, Senhor, mas que ele possa estar vazio, para que a Tua presença venha encher o nosso interior, para que não haja espaço, Senhor, para nada que não venha de Ti, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que essa noite o Senhor abra os nossos ouvidos. Que essa noite o Senhor prepare a nossa vida. Porque a Tua palavra é que nos traz vida. A Tua palavra é que nos faz viver sobre o natural. Que nós possamos acessar uma atmosfera a qual talvez faz anos, faz dias, faz meses que nós não acessamos, Senhor. Permita-se nessa noite, o nosso coração está conectado contigo, porque nós sabemos que se Tu estiver em nós e nós estiver em Ti, o que nós pedimos a Ti, Deus, o Senhor atenderá. Abra os ouvidos, faça um transplante de coração nesse momento, Senhor, removendo todo o coração de pedra e colocando sobre cada um dos Teus filhos um coração de carne, Senhor. Um coração que volte a pulsar na Tua presença, um coração que sinta o calor, um coração que volte a clamar, Abba, Pai, Senhor. Para você que nessa noite saiu de casa pronto para sair desse lugar totalmente diferente da forma que entrou,
Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda Ele, Ele é digno. Ele é digno, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele é digno, não há outro. Não há outro, Senhor, não há outro, não há outro, Pai. Não há outro, Senhor, que possa nos consolar. Não há outro, Senhor, que possa nos trazer, nos fazer permanecer na essência. Não há outro, Jesus. Não há outro que todos os dias nos entrega, todos os dias nos concede o privilégio da vida. Sabe o que é o privilégio da vida? O privilégio da vida é o privilégio que você está tendo hoje aqui. E muitas vezes você não dá valor a isso. Muitas vezes você não dá valor àquilo que Deus te deu com tanto amor naquela cruz. E a gente deixa de valorizar. Eu quero convidar a igreja, o pessoal do fundo, vem aqui para frente aqui, cara. Sai do teu lugar, mano. Faz algo diferente nessa noite, é sério. Quebra uma barreira na tua vida. Vem aqui para frente, ó, tem espaço aqui, tem espaço ali. Sai do teu lugar, sai daí do fundão. Eu era da galera do fundão na escola e eu vou te contar uma coisa, viu? Deixa pra lá, não vou te contar não. É melhor não contar não. Mas sai daí, esse pessoal que está aqui, pelo amor de Deus, vem aqui, ó, tem um monte de espaço aqui. Eu prometo para vocês que o Marley e a Márcia não vai morder vocês. Não hoje. Talvez outro dia. Vem para cá, tem espaço aqui. Sai do teu lugar aí no fundo, se movimente. Faça algo diferente. Pastor, eu estou acostumado. Não, quebra a rotina hoje. Vem aqui para frente, cara. Tem espaço, tem muito espaço. Creio que o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, é algo tão grande que muitas vezes no detalhe Deus deixa de agir. Pastor, é que eu gosto de sentar no fundo porque eu vou muito no banheiro e acaba passando despercebido quando eu sento no fundo. Mas o banheiro fica aqui. Aí tem que passar na frente de qualquer jeito, não tem para onde ir. Então, se movimente nessa noite. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre o teu coração. Eu creio que Deus vai fazer muito grande, algo muito grande sobre você nessa noite. Quem crê nisso aqui? Então, meu irmão, é necessário os detalhes ser colocados em prática. Eu estava ali adorando o Senhor e eu olhei para o altar e eu falei assim, cara, cadê o violão do louvor? Aí eu lembrei que há 10 dias atrás eu recebi uma mensagem que o Ministério de Louvor aqui na sede não tem violão, né? É isso? Pois é. Estava na minha cadeira ali, acabei de comprar um violão novo para a sede. Mas calma aí, deixa eu terminar agora de concluir aqui, né? O violão vai chegar essa semana aí, na caixa, lacrado, novinho. E aí eu quero, aí Marlon, novinho, você vai amaciar as cordas. Só que nós mandamos fazer uns copos. Tá aqui o copo, tá escrito assim, ó. Eu vou atrás dos filhos perdidos. Esse copo é justamente para nos abençoar nesses perreios que a gente está passando aí. A gente está precisando de um violão aqui na sede. E o nosso violão que a gente levou para a viagem, ele fez o favor daquela parte do captador embaixo soltar. Mas ele está funcionando. Então, todo o valor que nós vendemos nos copos vai ser arrecadado justamente para a gente investir no Ministério de Louvor. Então, quando você... Ali na lojinha custa R$15, gente, um copinho desse aqui. Com a tampinha, com o canudo, é de 500 ml e você vai estar abençoando uma causa. E aí a gente já vai pagar o violão com a venda dos copos. Viu? Então vocês vão ver, eu creio. Eu não vi que dia que vai chegar o violão, mas acredito que talvez antes de quarta-feira já esteja aqui. E aí você vai ver que vai ter um violão novinho aqui. Amém? Para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu não aceito, cara, essas coisas, esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente precisa ver para falar, meu, esqueci, e não pode. E não somente o violão, mas nós estamos capacitando pessoas também para que possa... Nós temos um contrabaixo guardado ali na sala do louvor, né? E as pessoas muitas vezes sentem-se travadas para querer aprender. Então temos pessoas que estão disponíveis e dispostas a ajudar você a aprender um instrumento. Então você que quer aprender um instrumento, agora no próximo mês de junho nós teremos novamente aqui na família Betel uma audição do Ministério de Louvor, amém? E nós estaremos investindo em filhos que já estão na casa, filhos que querem aprender a tocar um instrumento. E isso vai ser, claro, de grande motivação, não somente para aqueles que querem aprender, mas para aqueles que estão dispostos a servir o Senhor a qualquer momento, a qualquer instante. Amém? Então na próxima semana nós teremos um violão novo aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? E aí o Marley vai colocar os dedos dele novamente para trabalhar para o Senhor Jesus. Amém? Amém, te amo.
Beleza, gente? Vamos lá? Palavrinha rapidinha hoje. O tema da palavra hoje é... Coloca na tela aí, mídia, por favor. A dor que gera maturidade. Olha que legal. Parece que foi feito... Parece que foi Isaac que desenhou. Eu gostei mesmo. Ficou bem espontâneo. A dor que gera maturidade. A dor que gera... Repita comigo, a dor que gera... Cara, falar de maturidade é algo muito louco. Porque quando você vai mergulhar nas passagens que a Bíblia menciona sobre maturidade, é só porrada, mano. Porque maturidade é nada mais, nada menos que crescimento. E eu consegui identificar que maturidade existe dois tipos. A maturidade da carne, que automaticamente ela é exposta a olhos nus. Como assim? Uma criança, quando ela é criança, você consegue identificar aproximadamente a idade dela pelo fato de ela ser uma criança. E ela vai gerando maturidade, ela vai crescendo e automaticamente você vai acompanhando os sinais. E automaticamente quando a pessoa ela alcança uma maioridade, você entende que pela forma da carne, ela já adquiriu uma idade um pouco superior daquela qual ela nasceu. A maturidade da carne, ela é exposta pelos cabelos brancos. Muitas vezes a pessoa acaba esquecendo de algumas coisas. Isso tem gente nova também que acontece. Mas começa a aparecer algumas sequelas, automaticamente, que a maturidade traz. Isso na carne. Mas existe a maturidade do espírito, que é diferente da carne. A maturidade da carne a gente consegue identificar a olho nu. A maturidade do espírito a gente só consegue identificar quando a gente passa a conviver com as pessoas. E aí a gente entende se existe uma maturidade espiritual ou se não existe uma maturidade. A alma impulsiona tanto a carne quanto impulsiona o espírito. A alma é que nos traz o sentimento. Então muitas vezes tem pessoas que têm 45 anos, mas é imatura. Por quê? Porque a idade cronológica até fez avançar mediante as características da carne, mas no espírito nada mudou. Tem pessoas que têm 16, 17, 18 anos, que muitas vezes é mais madura do que esse de 45. Mas por quê? Não é porque o tempo cronológico da idade dessa pessoa o formou maduro, não, mas o nível de busca e de entrega em conhecimento. Quem está entendendo? Por isso que eu quero dizer para vocês que maturidade não tem nada a ver com idade, maturidade tem tudo a ver com conhecimento. É o quanto você busca, é o quanto você mergulha, é o quanto você aguenta tomar porrada, meu irmão. Eu posso dizer para você que quanto mais você apanha, mais maduro você fica. Tem alguém aqui? Alguém já apanhou da mãe aqui? Levanta a mão, quem já apanhou da mãe? Não, baixa, agora não, desculpa, eu vou perguntar de novo. Quem já tomou uma surra? Mas uma surra daquela surra, tipo que a mãe falou assim, mano, vou arrancar o couro hoje. Levanta a mão. Agora deixa eu perguntar, você chegou na sua mãe e você falou dessa surra que você tomou um dia? Ela lembra? Minha mãe fala, eu não lembro. Eu falei, eu não esqueço. Eu nunca esqueço. Porque quem apanha não esquece, não, mas quem bate, meu irmão, quem está entendendo? Meu pai pegava, tem live disso aí? Não manda para meu pai. Meu pai ele tinha um Raider. Alguém já viu aquele chinelo Raider? A borracha é dessa largura, parece que é feito de pneu de caminhão. Ele fazia eu abrir a mão, aí ele vinha com o Raider e fazia assim, ó. Eu perdi a mão naquele momento. O coração que estava aqui vinha para a mão, minha mão ficava assim, ó. Tem alguém aqui? Eu não chorava na frente dele, mas eu me trancava no quarto e caía no choro. E eu fiquei pensando esses dias, eu falei, poxa, cara, eu acho que foi por intermédio das surras dos meus pais que ele talvez hoje eu tenha adquirido um nível elevado de caráter na minha vida. Porque quando meu pai me batia, é porque eu estava fazendo alguma coisa que não agradava ao ensinamento dele. Eu acredito que todos vocês, nenhum de vocês tem apanhado sem um justo motivo. Você estava sentado na televisão, papá, acordei hoje com a vontade de bater em você. Não, ninguém apanhou. Ninguém apanhou dessa forma. Com toda certeza você talvez tenha avançado ou tenha deixado de cumprir alguma regra que tinha sido estabelecida na sua casa. Em casa eu apanhava muito porque tinha uma lista na geladeira colada de quem... Eu tenho 3 irmãos e cada um daqueles meus irmãos limpava a casa. Eu limpava na segunda, meu irmão na terça, meu outro irmão na quarta. Só que a gente tinha os afazeres, tinha que lavar a louça, limpar, passar pano, tinha que passar... Tudo, tinha lista do nome da semana e do lado tinha o que eu tinha que fazer. E minha mãe, quando chegava, ela era supervisora de tudo. Então ela chegava fazendo assim, ó. Passou pano aqui hoje? Eu falei, passei, mãe. Então ela tinha que verificar se realmente tinha feito o serviço ou não. E se eu deixasse de fazer o serviço, o que acontecia? Por isso que hoje, muitas vezes, eu não deixo de fazer o serviço, entendeu?
eu tô dentro de casa, eu fico com medo de apanhar hoje da minha esposa, né? Pior que eu acho que ela bate mais forte do que minha mãe. Amém, gente? Então eu passava por esse processo na minha casa. E eu pensando nisso, eu falei assim, cara, eu acho que foi a forma que minha mãe muitas vezes me criou que trouxe um nível de maturidade precoce na minha vida. Porque quando eu falo um nível de maturidade precoce, porque com pouca idade que eu já tinha, eu era um menino. Tinha 23 anos de idade, um menino. Não tinha nenhuma conclusão em faculdade, ensino superior. E eu já estava à frente de uma empresa que cuidava de 5.000 funcionários. Com 23 anos de idade, eu não tinha maturidade mental suficiente para cuidar nem de mim. Imagine para cuidar de 5.000 funcionários. E eu comecei a entender que os níveis a qual eu estava vivendo dentro da empresa começou a me empurrar para um nível de maturidade precoce. Eu falei, poxa, ou eu aprendo para poder ensinar, ou eu morro no sistema. Ou eu aprendo aqui dentro o que é crescer, ou eu vou morrer sofrendo. Quem está entendendo? E é dentro desse tema que eu quero falar com vocês. Estão prontos? Então, espiritualmente, aperta o cinto de segurança no teu lugar aí, que você vai levantar com muita raiva de mim hoje. Não estou nem aí para você. Não fique com raiva de mim, amém? Tudo que será ministrado virá debaixo da palavra de Deus. Posso ouvir um amém? A palavra amém significa o quê? Que eu ouça muito amém, então, viu? Por mais que doa, que eu ouço o quê? Amém. Tá todo mundo aqui? Meu irmão, a primeira coisa que eu consegui identificar, minha mãe tinha uma casa em Bertioga, ela vendeu a casa, não tem mais, e ela tinha uma casa perto de uma casa de um dos homens mais ricos que eu acredito que teve na história, e ele se chama Antônio Emílio de Moraes. Alguém já ouviu falar desse cara? Ele é um finado já, né? Mas agora, automaticamente, alguns filhos, alguns irmãos, alguns parentes assumiram aquilo que ele tinha. Antônio Emílio de Moraes é nada menos, nada mais do que o dono da Votorantim. Não somente cimento, mas hoje eles cuidam de uma grande parte, inclusive Bolsa de Valores. E eu estava pensando, eu li uma reportagem desse camarada uma vez, porque lá embaixo, lá na praia, ele tem uma casa que na verdade ele não tem mais a casa está na família, herança de família. Mas é muito grande, ela pega aqui e vai até o final da pedra de Bertioga. Alguém já viu? Fica de frente para o mar assim, e é muito grande, muito grande. E lá no fundo, perto das pedras, tem uma placa fincada. E tem uma mensagem que eu nunca esqueço. Aquela mensagem entrou para dentro de mim porque acredito que de tantas pessoas pensarem, cara, esse cara é muito rico, que os filhos deles nunca vão precisar trabalhar. Esse cara é tão rico que, ele, na verdade, o dia que ele morrer, ele vai dar tudo para os filhos. Não! Tinha uma mensagem que ele deixou, e eu fiz questão de escrever aqui. O dia que você for em Bertioga, você vai lá e visita. Você vai ver que tem uma placa pro lado de dentro do terreno dele, está escrito isso. Na placa escreve assim: eu vou deixar o suficiente para fazer que eles sintam que podem fazer tudo, mas não o bastante para que eles sintam que nunca vão precisar fazer nada. Pesado, né, mano? Aí eu falei, tá vendo? Tá achando que o cara vai deixar a herança para os filhos? Ele vai deixar o suficiente a ponto que eles possam pensar o seguinte: é preciso eu trabalhar, porque se eu parar de trabalhar eu morro de fome. Quem está entendendo? Porque herança funciona dessa forma. Só que herança não serve para a pessoa que é imatura. Quem está entendendo? Pessoa que é imatura não sabe lidar com herança. E se a gente for colocar o céu dentro disso, a gente vai passar a ter como contexto entender que nem todo mundo que tem uma herança sabe viver como um herdeiro. Vou falar de novo. Nem todo mundo que tem uma herança sabe viver como um herdeiro. Porque herdeiro, muitas vezes você fica pensando, caramba, meu pai tem isso. Tem gente que já matou o pai e a mãe na cabeça já. Só pensando aquilo que ele pode deixar para você. Isso já é imaturidade, porque fala, poxa, eu estou matando as pessoas que eu mais amo, porque eu estou pensando naquilo que eles têm. Que significado que eles têm para você? Qual foi a maior herança que Deus tem deixado para mim e para você? Qual é a maior herança que o Senhor tem deixado para que nós pudéssemos hoje sobreviver? Porque tem pessoas que hoje não vivem mais, mas sobrevivem no reino. Sobreviver no reino é você ter como entendimento sobre o teu coração que vai além do necessário eu estar todos os domingos aqui adorando o Senhor. Porque para algumas pessoas que já deixaram de desfalecer na fé, a igreja já tem se tornado um fardo. E o fardo muitas vezes, quando você entra nesse lugar, você deixa de cumprir o propósito, que é buscar o Senhor verdadeiramente de todo o teu coração. Quando você passa naquela porta, você fica pensando assim, cara, será que realmente esse é o lugar para mim? Será que realmente a família Betel tem sido o lugar que o Senhor tem escolhido para que eu pudesse dar continuidade espiritualmente na minha vida? E eu percebi isso no dia que eu recebi o convite essa semana, nesse domingo agora, no próximo domingo, no Dia das Mães.
Às 10 horas da manhã eu vou visitar uma casa de câncer. Mas não é uma casa qualquer, é uma casa onde eles abrigam crianças com câncer. E vai ser um dia especial, onde todas as mães estarão ali celebrando com os filhos o Dia das Mães. Todas as crianças com câncer. Eu falei assim, mas por que o Senhor quer me levar nessa casa de manhã? O que eu vou fazer lá? Porque o pedido das crianças, sabe qual foi? Eles querem a presença de Deus lá. Eu falei, cara, eu não tenho problema. Eu achava que eu tinha problema. É sério, eu acho que eu vou ter que orar muito essa semana, jejuar muito, para entrar naquele lugar e eu conseguir falar alguma coisa. Porque, gente, eu estou falando por mim. Eu imagino entrando num ambiente onde tem cheio de crianças com câncer, muitas vezes ali já passando por uma quimioterapia, careca, sem sobrancelha. Eu olhando aquelas crianças, eu vou desabar, cara. Falar, mano, eu vim aqui por um propósito, e cadê meu propósito? E a gente analisa a nossa vida e acha que a gente tem problema. As crianças só pediram para ter a presença de Deus. Talvez se eu pudesse convidar elas para vir para o culto no domingo, seria o maior prazer de qualquer pessoa. Mas elas pediram para que uma pessoa, para até elas levar a presença, a palavra de Deus. Vou pegar o pessoal do louvor, a gente vai lá, a gente vai fazer um louvor, uma adoração, a gente vai compartilhar uma palavra. Estamos se juntando para dar um brinde para o Dia das Mães. Eu sei que é difícil, vai ser muito difícil para mim, mas se o Senhor me incumbiu numa missão dessa, eu vou. Porque não existe Dia das Mães melhor do que ela ver teu filho ali, por mais que esteja enfermo, mas vendo o sangue do Senhor Jesus sendo aplicado sobre a vida delas e trazendo a cura sobre elas. Sabe por que elas pedem a presença de Deus? Porque é o único médico que pode trazer a cura. Se uma criança, a nível de criança, de forma cronológica, já tem isso como entendimento, é que muitas vezes a doença, a enfermidade fez ela amadurecer no pensamento. Poxa, hoje eu estou aqui, talvez amanhã não esteja mais, eu não sei, é uma doença degenerativa e quando você menos imagina ela está avançada, eu não consigo mais ficar vivo. E o que ela está pensando? Poxa, se eu tiver que morrer, que eu morra na presença de Deus. Não estou dizendo que falaram isso, é o que eu tiro como um pensamento de tudo aquilo que está acontecendo. E a gente para e fica analisando, meu Senhor, por que essas coisas muitas vezes acontecem na nossa vida? Eu creio que é Deus tentando trazer no meu interior um nível de maturidade diferenciado. Eu creio que você hoje, estando aqui, nesse lugar, ouvindo essa palavra, pensando, poxa, é necessário que eu tenha maturidade. Sim, é necessário que você tenha maturidade. Não porque nós estamos vivendo uma palavra rema, porque quando uma igreja madura estão conectadas ao mesmo pensamento em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecem. Mas é necessário a igreja estar madura. Livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo. Embora seja o dono de tudo, no entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado do seu. Olha o que a Bíblia está dizendo. Digo, porém, enquanto ele é menor de idade, ele não tem direito, ele é tratado como escravo. Ele não tem maturidade. Pega uma criança hoje, o seu filho, pega o Miguel, Mike, dá a chave do teu carro e fala, vai para a igreja, filho. Ele vai entrar, é bem capaz ele conseguir ligar o carro. É bem capaz ele conseguir tirar o carro do lugar. Mas ele não vai conseguir chegar no destino que ele tem preparado para ele. Por quê? Porque a maturidade, o conhecimento, o nível de entendimento não capacitou o tempo suficiente para que ele pudesse dirigir um carro. Quem está entendendo? Maturidade é o entregar cada vez mais na presença de Deus, para que eu possa ter entendimento que é necessário todos os dias que Ele cresça e eu diminua. O problema da maturidade é justamente quando a gente até adquire maturidade espiritual, mas não tem nada a ver com Deus, tem tudo a ver com a gente. Desde crescer a presença de Deus, cresce o ego no nosso interior. E aí você acha que pelo simples fato de você conhecer a palavra, não existe ninguém a ponto de você falar o seguinte: poxa, a palavra de Deus ela veio para ganhar, para libertar o cativo. A palavra de Deus veio para curar o cego. A palavra de Deus veio para curar o paralítico, e não para ser debatida com teólogos. O que adianta você ter conhecimento e não ter sabedoria para usar ele? Sabedoria vem de Deus. O conhecimento o homem pode até adquirir, lendo de Gênesis a Apocalipse, gravando a Bíblia inteira no coração. E o que adianta você ter conhecimento e não colocar nada em prática daquilo que você conhece? Porque acredito que um dos maiores mandamentos que você tem que entender é amar teu Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, de toda a justiça. É o maior. O maior é o quê? É amar. Se eu conheço a Bíblia inteira e se resume em um mandamento que é amor,
por que eu não amo? Maturidade tem tudo a ver com amor. Porque a gente passa uma situação difícil na nossa vida, a gente deixa de amar. Eu vou falar um pouco das pessoas. Quando a gente passa uma situação difícil com algumas pessoas, a gente deixa de amar. E aí gera dentro do nosso coração um sentimento que não provém de Deus. Quem está entendendo? Se a palavra é o que me dá conhecimento e é o próprio Senhor que me concede sabedoria, é necessário eu estar aliançado tanto em conhecimento quanto em sabedoria. E aonde eu busco sabedoria? No meu secreto. Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, procure o Senhor que está em secreto. Sabe quando você conhece, sabe quando você consegue identificar uma pessoa que é madura no espírito? Quando você passa a conviver com ela. Porque em palavras, um monte de gente pode usar talvez da sua boa oratória e mencionar para você que conhece o Aurélio perfeitamente. Aí você vai falar, nossa, que pessoa madura, tem um nível de conhecimento, uma pessoa culta, não tem nada a ver, mas as práticas dela não condizem aquilo que ela diz. Maturidade vai além do que você diz, maturidade tem tudo a ver com aquilo que você vive. É a tua prática, filho. Quando que você sabe, quando você consegue identificar que você é uma pessoa madura, quando você consegue identificar que realmente a maturidade alcançou você, quando você passa a se autoanalisar, porque a gente consegue julgar todo mundo pela imaturidade, mas a gente não consegue se auto-julgar a gente mesmo. Olha para as pessoas e fala, é imaturo, eu sou o primeiro imaturo, porque a Bíblia diz o quê? Não acusarás o teu irmão, não apontarás, não julgarás. Por que você está fazendo isso? Por que você está falando que ele é imaturo, se a tua missão é por intermédio do conhecimento e da sabedoria, você pegar da palavra de Deus e introduzir dentro dele? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Calma aí que eu só estou na introdução, vou chegar na palavra já já, e você vai ver o que vai acontecer aqui. Mas sabe qual é os versículos? Eu vou fazer questão de quem está com Bíblia, abrir tua Bíblia também, para você não falar que sou eu que escrevi ali, que eu pedi para a multimídia escrever o que vai aparecer ali atrás ali. Quem está entendendo? Quem está entendendo? No reino de Deus não recebe herança quem tem direito, no reino de Deus recebe herança quem tem maturidade. O filho pródigo chegou no pai e pediu o que para o pai? O que ele pediu? O que o pai fez? O que o pai fez? Eu fiz questão de buscar lá no Código Civil, Sara. Falei, deixa eu ver como é que funciona essa parada de herança. No Código Civil está escrito assim: uma doação que acontece de um pai para o filho é chamado de adiantamento de bem de herança. No Código Civil Penal diz que o pai sim pode adiantar o bem para o filho. Isso está no Código Civil, mas no Código do Reino é diferente. Não tem como, gente, eu entregar a chave do reino para uma pessoa que é imatura. Quem está entendendo? É eu pegar a chave da igreja e entregar para uma criança e falar assim, ó, amanhã quem vai abrir a igreja é você, tá bom? A criança fala, eu não sei nem chegar lá, não sei nem pegar um ônibus, que chave que abre essa porta ali? Por quê? Porque ela não foi instruída de como faz. Quem está entendendo? Maturidade tem a ver com o que é conhecimento. Se você ensinar uma criança a abrir a porta, ela vai aprender a abrir a porta. Mas ela vai ficar melhor ainda quando ela começar a fazer o quê? Colocar em prática. Então maturidade não basta eu conhecer, é necessário eu fazer o quê? Colocar em prática. E o que eu preciso colocar em prática? A palavra de Deus. É a parte mais difícil que existe, é eu colocar isso aqui em prática. Eu sei que a Bíblia é um manual, mas muitas vezes eu deixo de olhar no manual porque eu acho que eu já sei fazer. O eu achar que já sei fazer é justamente o que me conduz para o caminho que me distancia de Deus. O achar, o eu acho, poxa, eu já conheço, não, eu sei que por esse caminho eu não posso andar. Ah, eu sei que por esse lado eu não posso fazer isso. Quem está entendendo? O erro do filho pródigo qual foi? Achar que tinha maturidade para quê? Para gastar aquilo que nem era dele. Não era dele, o pai estava vivo. Era de quem? Do pai. Mas o pai, como o pai é pai, olhou e falou assim, tá filho, tá aqui sua parte, quem está entendendo? Mas por que o filho gastou de qualquer forma o dinheiro? Porque ele não tinha o quê? Tem gente aqui que ganha uma bolada no mês, mas é imaturo financeiramente. Não sabe gastar o seu dinheiro, não sabe economizar o seu dinheiro. Quando cai o pagamento, vou falar não. Cai o pagamento, fica sem 1 centavo em 1 semana. Não, eu usei muito, né? Em 2 dias.
Porque por onde passa, quer comprar um açaí. Por onde passa no mercado, quer fazer compra. Por onde está gastando dinheiro e não tem. Quem está entendendo? O que difere você do filho pródigo? Porque eu trabalhei, pastor, para ter o dinheiro. Glória a Deus, mas o que adianta você trabalhar e você não ter maturidade para gastar? Aí sabe o que acontece? Um imaturo financeiramente, quando ele não consegue ter aquilo que ele tanto almeja, ele começa a invejar aquilo que é dos outros. Muitas vezes até poder para ter você tem, mas a tua imaturidade não faz você ter. Maturidade não é você fazer um curso na internet de como gastar dinheiro, não. Maturidade é só você colocar em prática o que é prioridade e o que não é na sua vida. Tem gente que sonha em tomar um açaí, mas é prioridade hoje você tomar um açaí? Aí, tá vendo? Você está entendendo agora o que está acontecendo? Quem está entendendo? Fica olhando a Shein. Não vou falar da Shein, não. Vou falar a Shein não, que a Shein está dando mó B.O. aí. Fica olhando lá a Shopee. Começa a chegar um monte de coisa em casa. Tipo, tomar um gole de água aqui, porque você não tem, mas a Shopee fez você ter. Você não tem dinheiro, o dinheiro que está na tua conta é para pagar uma conta, mas a Shopee fez você ter esse dinheiro. Quem está entendendo isso? Tem alguém aqui assim? Não levanta a mão não. Não levanta a mão não. Tem alguém aqui assim? Mas por que a gente vive assim? Porque a gente é imaturo financeiramente. A gente pede para Deus um emprego para ganhar mais e quando Deus dá, a gente não sabe gastar o dinheiro. Por isso que muitas vezes você não é promovido na empresa, filho. Por que adianta você ser promovido e continuar trabalhando como escravo? Porque escravo é aquele que se difere, que é menor de idade. O que adianta você ser menor de idade financeiramente? Quem está entendendo? Aprenda a ter maturidade, não somente financeira, mas principalmente espiritual na tua vida. O que é maturidade espiritual? É eu saber que todos os dias vai ser um dia mau, mas para todos eles haverá um Deus dentro de mim que vai me fazer vencer eles. Maturidade espiritual não é eu murmurar pela dificuldade que se estabeleceu no meu caminho, mas eu saber, não importa o que apareça, o importante é que eu já passei dela. Porque tem cristão que a primeira dificuldade deixa de ser cristão. A primeira dificuldade pergunta, cadê Deus? A primeira dificuldade você fala, meu Senhor, para onde eu irei? Se eu não tenho um centavo na minha conta. Irmão. Você quer saber um dos maiores motivos que tira as pessoas dentro da igreja? É o problema financeiro. A falta de emprego. Tem gente que está desempregada e vem aqui, arruma emprego. Quando arruma emprego, some da igreja. E tem outros que até emprego tem, mas se enfiou numa dívida tão grande que não consegue pagar a dívida e começa a culpar quem? Deus. Começa a culpar Deus por quem gastou? Por eu ter gastado. Algum de vocês olhou para o céu e falou assim, Senhor, por que está tão difícil? Alguém já, além de mim aqui? Pode levantar a mão agora. Já perguntou para Deus, Senhor, por que está tão difícil? Porque se fosse... Não vou falar não. Deixa para não. Porque se fosse fácil, meu irmão, você não precisaria ter maturidade, entendeu? Quem está entendendo? Pega um boyzinho desse aí que vive nas custas do pai e vê se esse cara tem maturidade. Ele começa a fazer o que com o dinheiro? Eu tenho? Estou nem aí. Quem está entendendo? Pega um Marley. Não, Marley não. Você começa a gastar sem freio, cara. Pega ali, ó, a Stephanie e o Marcos que vão ter filho daqui a quanto tempo? Quantos dias? Tudo isso ainda. Tudo que ela procura na internet é pro bebê. E ela gasta sem ter. Não é? Então, faça parte do grupo dos imaturos também. Quem está entendendo? Quando a gente passa a ter filho, a gente começa a comprar as coisas para quem? Deixa de comprar para você, cara. Tem roupa que você usa que faz 5 anos que você comprou. E você faz ela estar inteira até hoje. O que é, pastor? Isso é imaturidade? Não, cara. Mas muitas vezes a gente está priorizando tantas outras coisas que a gente deixou de se preocupar com a gente mesmo. Quem está entendendo isso? Quem está entendendo? Provérbios capítulo 20, 21, está escrito:
A herança que se obtém com ganância no princípio, no final, não será abençoada. Vou falar de novo. A herança que se obtém por ganância no início, eu tenho ganância em querer ter. No final, não tem bênção, filho. Você pode até conquistar pela força do teu suor, mas Deus não abençoa aquilo que você está fazendo. Que Ele fala, você está tão focado em querer ter dinheiro que você esqueceu da presença. Onde eu fico nesse teu jogo de querer cada vez mais obter tudo aquilo que é da terra, se na verdade você deixou de me seguir há muito tempo? Eu fiz questão de hoje a palavra dividir em 3 etapas, e vai começar agora. A primeira etapa para a gente poder adquirir maturidade chama-se disciplina. Repita comigo, disciplina. Disciplina é uma coisa muito louca, meu irmão. Eu aprendi disciplina, sabe como? Eu estava jogando ali Sonic. Alguém já jogou Sonic? No Mega Drive? Não, Mega Drive. Não vem com esse joguinho de agora não, cara. Eu tinha um Mega Drive, mano. E eu jogava Sonic. Tem a musiquinha lá, 1.000.000. E aí, quando minha mãe chegou, ela viu que eu não tinha cumprido uma das tarefas que ela tinha deixado para mim fazer. E aí eu falei assim, mãe, assim que eu terminar essa fase... Alguém já fez isso? Eu vou. Aí minha mãe, sabe o que ela fez? Ela saiu. Eu estranhei. Eu falei, nossa, minha mãe nem brigou. Ela foi buscar uma tesoura. Aí ela me voltou pro quarto, me puxou o fio da tomada e falou assim, ou você vai agora, ou eu acabo com o jogo. Na mesma hora o Sonic parou de correr, filho. O Sonic parou de correr e fez assim pra mim, ó. Falou, vai limpar. Eu parei e falei, mãe, tá bom, já parei agora. Enrolei o videogame, desliguei o videogame e fui fazer o quê? A tarefa que eu tinha deixado de fazer. Eu aprendi que se ela cortasse aquele fio, eu nunca mais ia jogar. Quem está entendendo? Eu precisei ser disciplinado aonde? No fogo. Porque eu falei, cara, é melhor eu 1000 vezes lavar uma louça do que perder o jogo. Tem alguém aqui? Mas tem gente que é tão turrona que fala, corta. Quero só ver se a senhora tem coragem. E não fale isso para uma mãe não, filho. Tu vai entender o que a mãe faz. Ela toma um choque de enfiar a tesoura, mas ela corta o cabo. Tem alguém aqui? E aí eu entendi que disciplina era nada mais, nada menos do que um treinamento. Falei, poxa, para mim aprender uma disciplina correta é necessário eu praticar, eu tenho um treinamento. Se hoje, Claudivan, você pudesse escolher um segurança, pudesse ser um policial, você escolheria um policial convencional, nada desmerecendo policiais, mas um convencional, um policial convencional, esse que faz ronda escolar, ou um policial tático da rota? Mas por que o da rota? Por que o cara da rota você escolheria para ser seu segurança? Porque o cara da rota passou por processos que o outro não, passou por treinamentos que o outro não, ele vai suportar mais porrada do que o outro. E maturidade tem tudo a ver com isso. Por quê? Porque para ele se tornar um policial da rota, foi necessário ele passar por processos. Para a gente ter maturidade é necessário a gente passar por... Vai começar agora. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto mesmo? A Bíblia diz em Gênesis que Adão não cresceu criança. Adão foi formado. Então Adão nasceu como? Grande. Olha que filho da mãe. Como é que o cara me nasce grande e quer ter entendimento de tudo? Por que a Bíblia diz que Jesus foi gerado no ventre de Maria, nasceu, passou por todo o processo, cresceu, até alcançar uma maturidade? Quem está entendendo? Por que Jesus precisou passar por todo o processo e Adão não? Por que Adão... Eu não vou culpar Adão também não, vou jogar Eva no meio dessa história toda aí. Vamos mancar no culpar Adão. Por que muitas vezes Adão se entregou aos encantos de Eva? Porque era o quê? Deus só deixou uma missão, falou, filho, presta atenção ali, tá vendo aquela parada ali? Ali só tem 2 árvores, quais são as árvores? A do conhecimento do bem e do mal e a da vida. É só, não mexe lá, o resto você faz o que quiser, planta bananeira, se quiser plantar abacate, planta o que você quiser. E outra, vai, dá nome para os bichos. Aí Adão todo papo, vou lá para fazer tudo isso, fez tudo isso. Quem apareceu no jardim? Quem apareceu no jardim? Quem apareceu no jardim? O que a serpente diz? Sabe por quê? Sabe por que ele não quer que você come? Porque se você comer, você vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Aí o que a Eva fez? Presta atenção. Se Adão não nasceu criança, já foi formado adulto, Eva foi arrancada de onde?
Então não adianta querer culpar a mulher não, filho. Porque a Eva nasceu também pequenininha. Eva nasceu como? Eva só se entregou aos encantos da serpente porque ela não tinha o quê? Sem maturidade você come do fruto. Quer que eu te prove? Jesus foi tentado no deserto. Por quanto tempo? Aí eu pergunto para você, Jesus se entregou a algum dos encantos? Por que não? Porque ele foi um bebezinho e ele precisou passar pelo quê? Pelo processo. Eu imagino Jesus jogando Sonic e Maria falando assim, você não vai? Eu corto o fio. Eu corto o fio, você não joga nunca mais, Jesus. Tem alguém aqui? Hebreus capítulo 5, versículo 7, está escrito assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu oração e súplica em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa de sua reverente submissão. Espera aí, 8. Embora sendo filho, ele precisou fazer o quê? O que ele precisou fazer? O que ele precisou fazer? Aprender a fazer o quê? Por meio daquilo que o policial da rota. Ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele foi submisso a fazer. Por que muitas vezes a gente não tem maturidade? Porque a gente não é obediente. Quando pede, não vou falar não. Dá mó B.O. isso aí. Não, isso aí tá gravando, vai dar mó B.O. depois isso aí. Isso aí minha mãe vai assistir depois. Já viu. Tentando ganhar minha mãe. Maturidade, criatura, tem tudo a ver com submissão. É eu obedecer, eu ser disciplinado. Eu trabalhei numa empresa, meu irmão, que eu tinha que tirar a barba todos os dias. E não era à noite não, era de dia. Porque durante o dia tinha um abençoado de Deus que vinha com algodão e fazia assim na minha cara assim, ó. Se ficasse algodão no meu rosto, eu voltava para casa. Lembra, né, Carla? Eu tinha que ter a barba. Olha como é que eu estou hoje. Acho que isso aqui é revolta. Acho que é trauma. Todos os dias de manhã eu chegava, eu entrava às 6 horas da manhã, eu tinha que chegar às 5h20, eu ia pro banheiro, fazia a barba, aí eu ia passar pelo processo. O cara vinha com algodão, passava algodão no meu rosto, eu pode ir. Falei, glória a Deus. Eu fiquei mais ou menos uns 8 meses nessa parada. Aí sabe quem eu me tornei? O cara que passava o algodão. Falei, agora sou eu. Quem está entendendo? Eu precisei ter como disciplina que todos os dias eu tinha que fazer o quê? Tem gente que abre a mão no emprego, mas não tira a barba. Tem gente que abre a mão no emprego, mas não faz um coque no cabelo. Tem alguém aqui? Abre a mão no emprego e olha, fala que uniforme feio, não vou trabalhar nessa empresa não. Tem gente que faz isso. O que é isso? Disciplina. Nessa empresa, todos os dias eu tinha que estar de pé com o braço fechado, sabe fazendo o quê? Sabe onde eu aprendi a cantar o hino nacional? Não foi no pré não, filho. Foi na empresa, aqui ó. Ouviram do Ipiranga, sem barba. Todos os dias eu tinha que cantar. Eu falei, cara, será que o Ipiranga já não ouviu que eu estou cantando? Não é possível. Quem está entendendo? Como chama isso? Disciplina. Aí eu nessa empresa, eu chegava em casa, sabe como é que eu chamava a minha esposa? Senhora. Senhora, tem como pegar o prato para mim, por gentileza? Porque a gente aprendeu nesse padrão. A forma de a gente se falar, a forma de a gente se comportar. Tem alguém aqui? Isso é disciplina. E não é fácil você ter isso na sua vida não. É necessário você ter prática. Tem alguém aqui? Versículo 9, está no 8, né? Versículo 9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna de salvação para que todos os que lhe obedecem. Versículo 10. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus precisou passar pelo processo de disciplina. Porque ele era uma criança. Eu imagino Jesus da mesma forma, escorrendo catarro no nariz dele, ele com os joelhinhos tudo branco, de ficar andando na lama. Tem alguém aqui? A Bíblia não fala isso, mas ele era uma criança. Tem alguém aqui, gente? Há um tempo atrás, meu filho, como criança, imaturo, ele entrou dentro do banheiro, e nos banheiros masculinos tem aqueles mictórios. Alguém já viu? Tem os mictórios. E a gente, para tirar um pouco do mau odor, nós colocamos aquelas naftalinas, aquelas bolinhas que parecem mentos. Alguém viu? Meu filho, sem maturidade nenhuma, enfiou a mão no mictório e colocou
Começou a chupar a naftalina. Mas você quer saber o pior, pastor Tiago? Não foi ele chupar, foi ele dar para as outras crianças. Aí eu pergunto para você, quantas urinas não passaram naquele mictório? Gente, o Isaac chegou e falou, pai, eu estou chupando. Quando ele abriu a boca, eu senti o cheiro de naftalina. Eu falei, abre a boca. Aí eu tirei a boca, quando eu senti o cheiro, eu falei assim, ó. Coloquei a mão na cabeça e falei, protege, pai. O senhor sabe que eu condições não tenho. Não tenho nenhuma. Eu cheguei em casa, minha mãe falou assim, pelo amor de Deus, leva essa criança no pronto-socorro. Ele vai começar, minha mãe já começou, ele vai espumar pela boca, ele vai, calma aí. Foi o pior, não é só ele não, é todas as crianças começaram a espumar junto com ele. Naquele dia eu lembro que eu e a pastora Carlinhos dobramos o joelho e falamos, Senhor, que essas naftalinas se tornem mentos, pai. Que não faça mal a nenhum dos seus filhos, nenhuma das suas crianças. No dia seguinte, o Isaac estava ligadão, eu falei, meu Deus, cara. Parece que ele tinha tomado um copo de energético, mano. Aí eu comecei a comprar a naftalina lá pra casa, eu falei, vai que... Tô brincando. Mas por que o Isaac fez isso? Porque ele é imaturo. Ele pensou que aquilo era o quê? Ninguém mostrou para ele que aquilo não era uma bala. É imaturo, uma criança. Como todas as outras que vê uma coisa no chão e fala, é meu. Enquanto você não tiver conhecimento, você não difere como maturidade. Você é imaturo. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1, 80? Aí, ó. Me ajuda aí, Karina. Lucas 1, 80, gente. Está escrito assim: e o menino crescia e se fortalecia no... Quem era esse menino? Jesus crescia e se fortalecia no... Se fortalecia no... Mas aonde que ele fortaleceu o espírito dele? Então, filho, toda dificuldade que você vive é para trazer maturidade no teu interior. Ai, eu não sei se eu falo isso agora. Achou aí 1,80? Glória a Deus por isso. Pensei que era só na minha Bíblia que tinha essa parada aqui agora. Eu fiquei até preocupado. Olha o que está escrito aqui em Lucas 1,80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto até aparecer publicamente em Israel. Jesus crescia e era necessário ele fazer o quê? Se fortalecer no... Mas Jesus estava vivendo em qualquer lugar? Jesus se fortaleceu no espírito aonde? Jesus se fortaleceu no espírito aonde? E por que você quer se fortalecer no espírito no paraíso? Se Jesus, para se fortalecer no espírito, precisou estar no deserto, por que você quer viver no paraíso? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Eu vou falar mais um pouquinho ainda. Lucas 2,40. Jesus já crescendo. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de quê? De quê? E a graça de Deus estava sobre... Quando criança, ele se fortalecia no deserto. Foi alcançando maturidade, um adolescente, precisou adquirir o quê? Sabedoria. Então deixa eu ensinar uma coisa para a igreja. Não adianta você pegar a Bíblia, ler e falar assim, nossa, eu conheço demais. Eu quero debater com as pessoas aquilo que eu conheço, se você não tem sabedoria para usar ela. A Bíblia está dizendo que Jesus precisou passar por duas fases. A primeira fase, passar pelo deserto para crescer e se fortalecer no espírito. E a segunda, precisou crescer em sabedoria. Sabe o que é sabedoria? Ser dependente de Deus. O que adianta você estar cheio de conhecimento e vazio de sabedoria? Por que Salomão pediu sabedoria para Deus? Porque ele conhecia o quê? Um mitzvot, que é o quê? A lei. Ele sabia. Só que o que adianta eu ter a lei dentro de mim e eu não saber usar ela? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Provérbios capítulo 1, versículo 7. Coloca para mim, Edu. O temor do Senhor é o princípio do... Eu quero que você pegue isso aqui. O temor do Senhor é o princípio do... Leitura, Bíblia, palavra. Mas os insensatos desprezam a... Os insensatos faz o quê? Eu vou colocar na minha versão ali. Os imaturos desprezam a sabedoria. O que adianta ter conhecimento e não ter sabedoria? O que adianta ser o expert na Bíblia e não saber usar ela? Porque eu vejo muita gente mergulhando na palavra para debater e não para ganhar vidas. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Amém. A palavra de Deus, ela diz assim, ó: Jesus, eu sou o caminho,
e a. Eu sou o caminho e a. Olha que loucura. Por que Jesus disse que é o caminho, a verdade e a vida? Alguém sabe me dizer isso? Alguém sabe? Alguém sabe por que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Alguém sabe por que ninguém imagina? Eu também não sei. Lá em Gênesis a Bíblia diz que a serpente chegou em Eva e falou o que para ela? Sabe por que ele não quer que você coma do fruto? Porque ele sabe que se você comer do fruto você vai se tornar quem? Semelhante a ele. Foi ou não foi? O que a serpente fez? Pregou uma. Jesus, a primeira frase que ele vem, ele diz o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê, gente? Quando Adão e Eva pecou, Deus foi lá e deu um veredito para cada um deles, tanto para Adão, quanto para Eva, quanto para a serpente. Foi ou não foi? A partir de hoje você vai ter que adquirir todos os seus bens por intermédio do seu suor. Você, sua doida, você vai passar a fazer o quê? Ter filho, mas vai sentir dor, porque você resolveu comer um fruto, comendo fruto, e você vai passar a se rastejar. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Aí Deus falou o quê no jardim? Vaza. Foi ou não foi? E aí, gente, tem alguém aqui? Aí Deus falou o quê? E aí sobre a porta do jardim ele colocou o quê? Querubins com o quê? Com espada flamejante de fogo. Foi ou não foi? Sobre o caminho da porta do jardim que ele colocou? Que ele colocou? Não, sobre o caminho. O que ele colocou? Com quem? Quem estava segurando a espada? O que significava esse cara segurando a espada? Alguém passava ali para dentro? Alguém entrava? Alguém entrava? No caminho até a porta, Jesus colocou na porta, Deus colocou na porta anjos com espadas flamejantes de fogo. Pega isso aqui. Aí Jesus no Novo Testamento ele vem e fala o quê? Eu sou o quê? Sabe por que ele é o caminho? Porque o último caminho ele teve que fechar. O último caminho ele teve que fazer o quê? Por que ele disse que ele é a verdade? O que a serpente pregou no Éden? Aí a pergunta é, por que ele é a vida? Por que ele é a vida? Hã? Ele fez o quê? Por que Jesus fala assim, ó? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se você viver no meu caminho, você vai ter vida dentro de você. Aquela vida que um dia foi roubada por intermédio do pecado, hoje eu te entrego ela novamente. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Meu irmão, para ter maturidade é necessário passar pelo deserto. Eu pergunto para você, está vivendo o deserto aqui? Tá vendo? Eu já imaginava que aqui era só paraíso, cara. Eu tinha certeza que estava vivendo paraíso o pessoal lá. Nem passa dificuldade. Tem alguém aqui que passa dificuldade aqui? Levanta a mão. Eu estou orando para Deus, por que eu não saio dela? Parece que ela me persegue, cara. Tem alguém aqui? Dificuldade é sinônimo de maturidade, porque é a dificuldade que me faz mais maduro. Quando você vai apacentar, quando você vai ensinar, é necessário muitas vezes você ter autoridade para pregar sobre aquilo. E quando você tem autoridade, não é quando você conhece, mas é quando você tem sabedoria que se fala, eu já passei por esse caminho, não vai não. Tem alguém aqui? A mãe e o pai quando olham para você e falam, não vai, não vai. Por quê? Porque já foi um dia e se deu mal. Né, Natália? Tem alguém aqui? Minha mãe um dia falou para mim assim, filho, não vai. Era uma festa de 15 anos. Eu era namorado da pastora Carnela, falou assim, não vai. Eu falei assim, mãe, é só uma festinha de 15 anos. Minha mãe falou, não vai. Eu falei, mãe, eu vou e volto. Fui. Voltei? Por que eu não voltei? Fui na festa, estava mil maravilhas, festa lotada, estava sentado numa cadeirinha lá, até a hora que eu tomei uma voadora. Aí eu voltei assim, por que eu estou apanhando? Não sabia nem por que estava apanhando. Até a voadora estava de boa, eu estava consciente. Veio uns 20 caras me bater sem eu saber por quê. Eu só vi a pastora Carneiro falando assim, corre. Eu falei, para onde? Não tem espaço para correr. Era dentro de uma escola chamada Antônio Carlos, que tem aqui próximo. Eu olhei para o portão só tinha uma brecha assim, eu pesava uns 60 quilos naquela época. Hoje eu estou com 5 quilos a mais. Não entendi, gente. A gente vai conversar depois do culto porque está gravando isso aí. Tinha uma brecha assim, mais ou menos, no vão. Eu olhei para aquele vão, só que eu falei, cara, eu não sei escalar. Só que quando eu vi os caras tudo grandão, eu falei, meu amigo, eu quero ver eu não passar naquela brecha. Eu subi no portão igual Homem-Aranha, mano. Pulei.
Aí os caras começaram a chacoalhar assim, segura esse cara aí. Eu falei, eu quero ver ele me pegar agora. Meu irmão, eu nunca tinha feito nenhum treino de corrida. Mas eu nunca cheguei na casa de um amigo, acho que eu rodei uns 4 quilômetros em 5 minutos. O medo te faz umas coisas que você não imagina. Eu nem me senti cansado quando eu cheguei lá. Eu bati no portão e falei, abre. Eu falei, quero me matar. Correndo. Nem sabia porque estava apanhando. E eu só lembrava da minha mãe dizendo para mim assim, filho, não vai. Aí o que eu pensei? Se eu voltar para casa, eu tomo outro cacete. Dormia onde? Na casa do amigo aquele dia. Por quê? Porque eu ia apanhar. Os caras me pegaram nesse dia que eu pulei o portão, mas eles me bateram tanto. Eu não consigo lembrar, mas a pastora Carlene falou que não esquece. Falou que eu estava no chão, os caras chutavam a minha cabeça. De tanto que eu apanhei. E levantei daquele lugar consciente. E passei pelo portão, cheio de sangue no olho, na cara, em todo lugar. Por isso que eu não tenho um pinamento na cabeça. Aí corri para a casa do cara, cheguei na casa do cara e falei assim, cara, apanhei, não sei nem porque eu estou apanhando. E agora o cara falou que ia me matar. Aí ele falou, mas quem que é? Eu falei, não sei, uns 30 caras aí. Estão lá na escola lá e estão rodando atrás de carro de trás de mim aí. Cheguei em casa, eu falei assim, cara, eu já pensando. Aí eu fiquei na casa dele sem dormir, né? Porque você não dorme porque você apanha. Com medo dos caras invadirem a casa. Falei, mano, eu vou chegar de manhã na minha casa, mas minha mãe vai me catar no cacete, porque ela falou pra mim não ir. Sabe o que eu fiz? Cheguei muito cedo, era 6 horas da manhã em casa. Falei, ela vai estar dormindo, ela não vai me ver. Corri pro quarto com a cara toda inchada. Os olhos estavam assim, ó. Aí como todo filho, né, maduro, a mãe olha, o que aconteceu? Foi cair. Caiu o quê? De moto? Foi não, cai no chão. Aí a pastora Carlene já olhou e falou assim, conta a verdade. Falei, eu caí na mão de alguém. Não deixei de cair, mas estava na mão de alguém. Mas eu ouvi um monte, eu fiquei umas 2 semanas sem ir para a escola, sem sair na rua, com a cara toda inchada, todo machucado, porque minha mãe havia dito o que para mim? Por quê? Eu era imaturo, eu queria viver aquele momento, eu queria desfrutar daquela festa. E a minha imaturidade me fez para um lugar onde muitas vezes eu não me dei bem, me dei muito mal. Tem alguém aqui? Quando sua mãe disser para você assim, não vai. O que você tem que fazer? O que tem que fazer, gente? Que susto. Porque um dos primeiros pontos é a obediência. Tem que ser o quê? Se naquele dia eu tivesse falado, não, tá bom, mãe, eu vou ficar. Não, eu resolvi fazer o quê? Sair. E aí, eu entendi que o sofrimento me trouxe uma maturidade. Falei, poxa, eu apanhei pra caramba. E eu entendi que eu preciso tirar alguma coisa boa dessa surra que eu tomei na rua. E aí a palavra de Deus, no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33, ela diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham, neste mundo, vocês terão, meu irmão, sofrer é inevitável. Está aqui. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham, mas nesse mundo vocês terão. Vai ser de vez em quando? Vai ser quando? Neste mundo vocês terão. Cadê as professoras? Esse verbo aqui, qual que é o verbo, Márcia? Futuro, né? Então significa, esse verbo diz que é só um dia? 2, 3, que é o quê? Enquanto eu estiver aonde? Enquanto eu estiver aonde? Eu vou ter o quê? Sofrer, então, é inevitável. Eu vou sofrer, é inevitável. Eu entendi aquele dia, poxa, apanhar é inevitável. Eu nem era para ter apanhado, não fiz nada. Mas ter maturidade é uma opção. Eu vou te provar isso. Neste mundo vocês terão, contudo, tenham o quê? Por quê? Mas como Jesus venceu o mundo? No processo. Ele nasceu criança e foi necessário ele adquirir maturidade. Quando que eu vou vencer o mundo? Quando eu for o quê? Se eu não tiver maturidade, todos os dias eu vou sofrer. E eu vou fazer do sofrimento um estilo de vida. Mas se eu tiver maturidade, eu vou fazer desse sofrimento um trampolim para cada vez mais eu subir na presença de Deus. O que me torna mais forte nos dias de hoje é justamente a maturidade em meio às aflições. É você olhar todos os problemas do teu lado e falar o seguinte: eu tenho uma opção. Ou eu sento e começo a chorar, ou eu levanto a cabeça e vou começar a orar. Ou eu resolvo mudar esse percurso da minha vida. Porque muitas vezes as pessoas sentam e falam assim: eu estou esperando em Deus. Não, filho.
Se movimenta. Quem está entendendo? A pessoa quer ter um bom emprego, mas não quer correr atrás para arrumar um bom emprego. Quer fazer o quê? Esperar sentado o emprego vir. O bom ainda, não qualquer emprego não, um emprego bom. Por quê? Porque acha que é maduro o suficiente a esse ponto. Quem está entendendo? Maturidade é opcional. Nem todo mundo vai se tornar um maduro espiritualmente. Por quê? Porque é necessário movimentar para me tornar. Eu ficar vindo todos os cultos, todos os domingos, sentando nessa cadeira e ouvindo a palavra, não vai me trazer maduro. O que vai me fazer maturidade? Se eu sair no domingo e começar a colocar em prática aquilo que eu ouvi. Tem gente que vem para o culto, ouve a palavra e fala assim: não estou sendo mais tocado, o meu coração não queima mais, porque você chega aqui com o coração com todas as preocupações da terra, mas esqueceu de colocar Deus dentro delas. Por que tem pessoas que não queimam mais na presença de Deus? Porque já fez do mundo um estilo de vida. Saúde. Tem alguém aqui? Fica tranquilo, isso é saúde. Estou profetizando a tua vida, saúde. A senhora não vai espirrar mais, em nome de Jesus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Jesus já havia ditado para mim e para você que o sofrimento é inevitável. Então por que você está reclamando quando você passa por ele? Por que você reclama quando você passa pela dificuldade? Ai, pastor, nada na minha vida dá certo. Eu estou tentando fazer uma coisa, não dá certo, tem que voltar. Eu comecei a fazer uma faculdade, tive que parar. Eu comecei a tentar adquirir um apartamento, não consegui. Eu comecei a tentar arrumar um emprego, não deu certo, me arrumaram. Não vou falar não. Não, tá doido? Isso é BO, tô gravando, é mó BO isso aqui, cara. Eu tô me sentindo um robô com essa gravação. Entendeu? Lá na Vila Verde eu dou umas bicas nos púlpitos lá, ninguém tá vendo mesmo. Quando volta, só volta todo mundo convertido, entendeu? Quem tá entendendo? Maturidade é eu fazer daquilo que Deus colocou no meu caminho um estilo de vida. Tá difícil? Fica tranquilo que pode piorar, então anime-se. Se eu tiver ânimo, eu venço o mundo como ele venceu. E o que é animar? O que é animar, gente? É você receber uma cartinha na tua casa, Natália, escrita assim: seu nome vai para o SPC se você não pagar a conta. E você abrir e sorrir. Estou animado com isso. Eu vou vencer essa carta. Quem está entendendo? Tem gente que recebe uma cartinha dessa, mas não se movimenta para poder pagar a conta. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Filho, se movimenta. A maturidade vem com o teu movimento. O primeiro ponto que eu havia falado: disciplina. O segundo ponto que eu quero mencionar com vocês coloca para mim, decisão. Mateus 6, 22. Deixa eu beber água. Os olhos são a candeia do seu. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de quê? O que você vê por fora é o que você tem dentro de você. Se eu enxergar minha dificuldade com os meus olhos físicos e tomar posse daquilo, o que tem dentro de mim é só o quê? Porque tem gente que você para conversar que, meu Deus, eu fico doente só de ouvir. E aí, tá tudo bem com você? Então, pastor, deu uma escoliose esses dias aí, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, tô com uma diarreia, uma dor de cabeça, não consigo, uma tontura. Eu tô levando na cama, me dá vontade de ficar. Calma, irmão, calma aí. Só perguntei se estava tudo bem com você. Tem alguém aqui? Aí você fala: mas pastor, ela está falando, glória a Deus por isso. Mas ela vai tomar posse dessa enfermidade ou ela vai falar: Senhor, traga-me cura? Tem alguém aqui? Eu lembro numa entrevista de emprego que eu fiz para um cara, eu trabalhava na empresa, e aí o dono da empresa me colocou para fazer entrevista, inclusive é onde o Renato está hoje lá. Estava fazendo entrevista lá e me entra um cara lá, Renato. Aí me sentou na cadeira e tal, eu falei assim: poxa, conta um pouco da sua experiência para mim. Ele começou a contar, eu comecei a anotar e tal. Aqui está marcando que atualmente você está trabalhando? Você está trabalhando e hoje? Não, hoje eu meti um atestado na empresa. Aí o que você tem? Não tenho nada, vim fazer entrevista. Ah, claro, entrevista, né? Pô. Você veio fazer. Tá falando para mim que você meteu um atestado na outra empresa porque veio fazer entrevista? Você quer que eu te contrate, criatura? Qual que era o meu nível de rir? Aí pegaram o pescoço dele e falaram assim: vaza. Vaza. Mas a minha sabedoria fala: claro, a empresa vai entrar em contato com você. E eu sorrindo, ó. Já negativei o cara na hora. O cara mentiu ali pra mim, cara. Eu imagino o pobre coitado do dono da outra empresa, que o cara não foi trabalhar porque me deu um atestado lá. Tem alguém aqui? Quantos ser humanos já não enfiou o dedo no detergente? Colocou no olho. Tô com conjuntivite, não dá pra me...
Segue a foto. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tá com preguiça de trabalhar, aí ele mesmo causa uma doença. O que é isso? Imaturidade. Pede para Deus um emprego, mas não consegue suportar o galardão que Deus está entregando para você dentro dele. Tem alguém aqui, gente? Tem alguém aqui? Efésios capítulo 4, versículo 22. Não, peraí, segura aí. Mateus 23. Coloca 23 aí, Du. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de... Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os seus olhos é a candeia do seu... Quem está entendendo? Os seus olhos é a porta de entrada do teu corpo, filho. Por isso que tem gente que só vive assistindo filme de terror aí e fica com medo de ficar no escuro. Dá risada, né? Por quê? Porque o que os olhos estão vendo? Terror. E o que vai ter dentro dele? Quantos de vocês já não assistiu o boneco lá? Meu irmão, da sala para o quarto, eu ia em 2 segundos, Stephanie. E eu conseguia apagar todas as luzes e conseguia estar deitado ainda. Com medo daquele boneco vir dentro da minha casa atrás de mim. Até o dia que o apóstolo me ensinou, falou assim, quando você assiste filme de terror, não edifica a tua vida não. Eu falei, eu sei, porque toda vez que eu assisto eu fico com medo de ficar no escuro. Tem alguém aqui? Os seus olhos são o que no seu corpo? É a porta de entrada. Então por que muitas vezes você tem ira dentro de você? Por que muitas vezes você tem sentimentos, muitas vezes que não provém de Deus? Porque você está vendo demais e praticando de menos. Tem alguém aqui? É mais fácil olhar para a vida do irmão e eu julgar o que está acontecendo na vida dele, do que eu se olhar no espelho e se auto-julgar por aquilo que eu estou fazendo. Maturidade. São decisões. Efésios capítulo 4, versículo 22. Está escrito assim. Caramba, já é tudo isso, gente? Horário? Sério mesmo? Posso continuar mais 10 minutos? Pode? Vocês não vão murmurar não? Tem certeza? Estou falando de maturidade. Não vão murmurar não, né? Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram o quê? Vocês foram massicar. Esse verbo aqui é qual? Então vamos lá. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram. Significa que eu já se despi do velho que se corrompe por desejos. A Bíblia está dizendo que eu já aprendi a me despir do velho. Eu já aprendi. Foram é passado, não foi? Já aprendi. Passa o próximo. A serem renovados no modo de... Significa que a maturidade começa onde? É a forma de o quê? É a forma de o quê? Tem gente que fica chateadinho com uma coisa. Meu Deus do céu. Sai da frente, filho. Sai da frente. Bloqueia no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Começa a postar um monte de indireta. E aí, quer saber? Escreve um nome, vai num sapo, abre a boca, joga na boca do sapo, fecha a boca do cara, vai ficar aí na boca do sapo também. O que é isso? É pessoas que não passaram pela renovação na maturidade da... Quando você não é maduro, qualquer coisinha que acontece na tua vida, você leva pro teu coração. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Aí a Bíblia está dizendo assim, a forma antiga de se despir do velho homem eu já te ensinei, você já aprendeu. Então é necessário o quê? Eu ser renovado no meu modo de... Para quê? Passa o próximo. A revestir-se do novo, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da... Para que eu possa me vestir com o novo de Deus, é necessário eu gerar maturidade aonde? Maturidade aonde? Maturidade aonde? A mente. Você imagina se todos os problemas que eu passasse na minha vida, eu postasse uma mensagem na minha rede social, querendo desabafar com uma diretinha ou com uma palavra de impacto. Tem gente que se olha o status e fala assim, meu Deus, está falando de alguém aqui, Senhor. Cura, Pai, traz cura porque maturidade não tem. É sério, cara. Se a palavra de Deus ela veio para transformar, edificar, confrontar e não para afrontar, por que muitas vezes eu pego da palavra para tentar afrontar as pessoas? Se a minha missão é ganhar e não perder elas.
Tem alguém aqui? Estou passando por um sofrimento, estou andando por um caminho difícil, a tribulação veio, os dias mal tomou conta da minha vida, o que eu tenho que fazer? Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta, procura o Senhor que está no secreto. Você quer desabafar? Começa a desabafar no céu, filho. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? A revestir, passo próximo, 25. Portanto, cada um de vocês deve fazer o quê? Deve fazer o quê? Para mim ter maturidade na minha mente é necessário eu fazer o quê? E falar o quê? Para quem? Por que a igreja está parando de falar? Não é eu que escrevi isso aqui não. Se alguém tiver Bíblia, abre aí para conferir. Portanto, cada um de vocês deve abandonar e falar para quem? Pois todos somos o quê? Quer ter maturidade? Para de mentir para você mesmo. Quer ter maturidade? Renove o teu modo de pensar, filho. Espera aí, passa o próximo, 26. Quando vocês ficarem irados, peca. Está mandando pecar quando você ficar irado? Está mandando fazer o quê? Está mandando fazer o quê? E quando você ira, o que você faz? Até a... Como é que é o nome da Maria lá? Até o sinal da cruz você faz quando você está irado. Eu costumo dizer, você quer conhecer o ser humano de verdade? Fecha ele no trânsito, irmão. Que aí você vai ver o que tem dentro do coração dele. Dá sinal pro busão e o motorista passa direto rindo para você assim. Você vai ver o que tem dentro do coração dele. Pede um Uber e o Uber fala assim, não vou levar você. Você vai ver o que tem dentro do coração dele. É na ira que você sabe se a pessoa é madura ou não. Tem alguém aqui? Jesus cresceu em maturidade. Quando vocês ficarem irados, mas façam o quê? Apaziguem sua ira antes que o sol se... O que significa isso? O que significa isso? Antes de o sol se pôr, tem que fazer o quê? O que é apaziguar, gente? Apaziguar é Jesus na tua vida. Porque a Bíblia diz que Deus é justo. Eu imagino, nesse momento, se Jesus não estivesse aqui com a gente. Sabe o que aconteceria? Deus ia olhar e falar assim, eu já mandei um vendaval na época de Noé, vou mandar uma bomba agora, filho. Aí Jesus olha e fala, pai, calma aí. Imagina o pai justo, olhando para a gente falando assim, você sabe que você não é digno. Aí Jesus olha e fala, mas eu me entreguei na cruz por ele. Jesus veio para paz igual o que a gente faz de errado aqui. Mas Jesus não passa a mão no nosso pecado não, filho. Tem alguém aqui? Passa o próximo, 27. E não deem lugar a quem? Está escrito isso na de vocês também? Vai na minha. Não dê lugar a quem? Não dê lugar a quem? Então quer dizer que quando eu me iro e eu peco, isso está querendo dizer que muitas vezes, volta para mim o anterior aí, Du, por favor, consegue? Outro. Isso quer dizer que muitas vezes quando eu falo a mentira, aí agora pode voltar para o 27 de novo. Quando eu falo a mentira, quando eu iro, significa o quê? Significa o quê? Então quando não tem maturidade na minha vida, tem espaço para quem? Quando eu não tenho maturidade no coração, eu tenho espaço para o gabiroto. Tem alguém aqui? Passo 28, Du. O que furtava, não furte mais. Antes faça o quê? Antes faça o quê? Fazendo algo de útil com as... Fazendo o quê com a mão, gente? É isso aqui. Para que tenha o que repartir com quem estiver em... Passa o próximo, Du. Nenhuma palavra torpe saia da onde? Da boca de quem? Mas apenas a que for. Quando a Bíblia está dizendo para nenhuma palavra torpe sair da minha boca, não é só quando eu estou com alguém, é quando eu estou sozinho também. Tem alguém que fala sozinho aqui? Pensei que eu era o único louco. Porque às vezes eu estou no carro com o vidro baixo e eu falo, não, cara, eu não aceito. O cara olha, então eu não aceito essa situação. Você acha que eu vou dar uma de louco assim para os outros ver na rua? Eu ponho a mão no ouvidinho aqui e finge que eu estou com fone. Não aceito isso, cara. Ô, tudo bem, irmão? Deus abençoe, viu? Mas eu estou sozinho, eu e o Espírito Santo ali no carro.
Tem alguém aqui? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for, para fazer o que, gente? Para fazer o que, gente? Edificar quem? Significa que maturidade, as palavras que saem da minha boca é para fazer o quê? E não para destruir. Quando a palavra que sai da minha boca vem para destruir, eu dei espaço para quem no meu coração? Olha como vocês estão. Hoje está rápido. Para que conceda graça aos que... Tem mais aí, Edu? Não entristeçam quem? Não entristeçam quem? Com a qual vocês foram selados para o dia da... A Bíblia está mandando você entristecer o Espírito Santo? A Bíblia está mandando você entristecer o Espírito Santo? Coloca o 31 do... Livrem-se de todo o quê? Meu Deus do céu. Livre-se do quê? Peraí, para ser maduro eu tenho que abandonar a mentira, eu tenho que parar de falar palavras torpes. Isso para ser o quê? Para ser o quê? Para renovar o modo de maturidade. Versículo 31. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e... Bem como toda... É fácil ser maduro? É fácil ser maduro? Calma aí que não acabou ainda não, tem 32 ainda. Sejam bondosos e compassivos. Com quem? Com quem? Perdoando o quê? Assim como Deus perdoou vocês. É fácil ser maduro? É fácil adquirir maturidade? Está pronto para largar mentira? Está pronto para cirar? Está pronto para deixar de dar espaço para Satanás tomar conta dos teus caminhos, do teu coração? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui, gente? E para fechar aqui com chave de ouro, o terceiro ponto é oração. Para que eu tenha uma vida de maturidade, é necessário eu ter uma vida de relacionamento. Não adianta eu mergulhar na palavra e eu deixar de buscar Deus em oração. Todas as vezes que o próprio Jesus Cristo foi tomar uma decisão, ele falava com quem? Porque ele dizia que ele não estava na missão dele, mas ele estava na missão daquele a qual enviou. Que era a missão de quem? De Deus. Era a missão do Pai. O que adianta eu mergulhar na palavra, ter como entendimento e conhecimento, se eu não tenho um relacionamento com aquele que me traz a dignidade, o caráter? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Precisamos disciplinar as nossas vidas para ter maturidade. Livro de João, capítulo 16, versículo 24, está escrito assim: até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. O que Deus está querendo dizer? Eu peço. Você só pede coisas que quer beneficiar você a si mesmo. Você já pensou em pedir perdão para uma pessoa hoje? Eu já cheguei aqui já colocando em prática. Você já pensou em mandar uma mensagem para uma pessoa, talvez agora nesse momento que fez ou está te fazendo mal? Uma ira, uma amargura que você está carregando dentro do teu coração, que você fala assim: não, deixa que isso aqui Deus trata. E Deus está falando o seguinte: não, eu estou esperando você tratar isso, porque maturidade não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com aquilo que você coloca em prática. Por que você quer colocar a culpa da tua imaturidade em Deus, sendo que na verdade você não pratica os preceitos a qual Ele deixou para a gente? Não é só conhecimento, filho, é vivência, é prática. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? É tempo de secreto. É eu buscar o Senhor, é eu orar ao Senhor. Tem pessoas que só oram os domingos e as quarta-feiras, e olhe lá. E olhe lá. Olhe lá. Quer que eu te prove? Muitas vezes o teu cansaço físico faz você dormir sem você agradecer por aquele dia. Tem alguém aqui? Eu tenho um ciricutico dentro de mim. Quando eu deito na cama cansado, parece que o Espírito Santo me empurra e fala assim: nem um amém? Desce da cama e vai agradecer. Tem alguém aqui? Tem alguém que faz isso aqui? Levanta a mão não, levanta a mão não. Vai dar B.O. isso aí. Vai dar uma B.O. isso aí depois. O que significa? Só sabe buscar Deus nas quartas-feiras e nos domingos, que é dias de culto. E nos outros dias, está buscando quem? Está dando ouvido para quem? Está sendo pregado por quem? Eu decidi na minha vida que eu prefiro 1000 vezes dar ouvido ao Senhor do que dar ouvido a qualquer pessoa que possa tentar me tirar do caminho dele. E olha que eu vou te dizer uma coisa, hein? Eu, como um pastor, eu ouço coisas que são, não sei falar a palavra, indizíveis, é assim não, né?
Não sei se é isso. Eu ouço cada coisa que eu falo assim, amigo, vai orar pela vida dessa pessoa. Pastor, o senhor não sabe o que o fulano está dizendo. O senhor não sabe o que o fulano está pensando. O senhor não sabe o que está acontecendo. Estamos vivendo um tempo que nós estamos tentando destronar todos os principados da fofoca dentro da igreja. Porque tem sido algo que, gente, eu fico imaginando, se a gente fosse fofoqueiro de Jesus, imagina o quanto de pessoas nesse momento estariam convertidas na presença do Pai. Agora, muitas vezes a gente prefere falar mal da vida do irmão do que orar, buscar e ter maturidade para ganhar a vida dele ou para não perder ela. Quem está entendendo isso? E aí eu paro para pensar, eu falo, ou eu seja imaturo na fé, ou eu passo a ter maturidade naquilo que eu acredito. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo por aquilo que eu acredito. E se eu acredito que Jesus Cristo está sobre mim, eu tenho que colocar Ele como um habitat na minha vida. E não somente como lugar de visitação. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Quer que eu te mostre como é que minha mãe fazia para as coisas amadurecer? Eu era menino, lá no fundo do quintal da minha mãe tinha um pé de banana. Uma bananeira. E aí minha mãe tirava as bananas verdes, ela enrolava no jornal, não sei se vocês fazem isso, fizeram isso. Ela enrolava, mas não era pouca não, era um monte de banana. Aí ela tinha um fogão de 6 bocas. Eu não sei se o fogão de hoje vem, mas debaixo do forno, tinha uma portinha. Alguém já viu esse fogão? Gente, eu não sou velho, mas tinha essa portinha, hoje eu acho que não tem mais. Uma portinha embaixo. Minha mãe pegava aquele monte de banana, enrolado num jornal e fazia o quê? Enfiava debaixo do fogão. Só que eu não sabia. E aí o que acontece? Passava 2, 3, 4 dias mais ou menos, ela tirava aquelas bananas de lá, as bananas estavam o quê? Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, por que minha mãe enfia a banana para dentro do fogão? Ela entra verde e sai amarela lá de dentro. A cabeça do cara que não tem maturidade, eu falei, mano, deve ter algum corante, alguma parada ali, algum negocinho que faz aquela fruta. E aí depois eu fui entender que o calor, a qual ela usava tanto do fogão quanto do forno, fazia o quê? Acelerava o processo do que, gente? O que vai acelerar o processo da maturidade na tua vida? Se você não está adquirindo o processo de maturidade, é porque você está longe do fogo. Não é o fogo estranho não, viu? É o fogo do Espírito Santo. Se para gerar maturidade é necessário eu passar pelo calor no Espírito, eu vou passar por ele para adquirir maturidade. Tem alguém aqui? E aí 2, 3 dias depois, aquela fruta que estava verde, eu comia ela madura. Por quê? Porque passava pelo processo de maturidade. Minha mãe dizia que ela estava acelerando o processo. Eu falei, poxa, eu preciso acelerar o processo da minha vida. E como que eu faço isso? Permaneço queimando na presença de Deus. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Para finalizar, já vou fechar minha Bíblia. Me perdoem pelo horário. Não, continua. O pessoal faz isso na Vila Verde, eu não estou nem aí, velho. Ó, a live quando é 8h30, você corta para o apóstolo pensar que acabou o culto. Viu, Du? E você corta isso que eu falei agora. Para ele não ver que eu mandei você cortar antes do culto. Entendeu, né? Você entendeu, você está conectado aqui. Amém, gente? Amém? Quem já foi ao banco? Aqui tá cheio de gente. Quem já foi ao banco sacar dinheiro? Levanta a mão. Não, levanta a mão. Quando não tinha aplicativo, você tinha que ir aonde? É porque hoje o jovem tem tudo na mão, né, cara? Não que eu sou velho também. Não que eu seja velho, eu sou jovem. Mas chegou uma época no banco que não tinha como eu verificar, a não ser que se eu ligasse no telefone do banco ou se eu fosse até um caixa eletrônico. Alguém é dessa época aqui? Quem já foi no banco para puxar um extrato para saber quanto que tinha? E quando puxou um extrato... Alguém aqui já passou por isso? Aí você olhou no teu extrato, só tinha um negócio chamado assim, cheque especial. Alguém já viu isso? Caramba, gente, abaixa a mão, peraí, o pessoal está até assim já. Não, eu sei. Eu vivi. E aí você olhava e falava assim, que então de cheque especial? É Deus, cara. Esse cheque especial é para pessoas especiais, num lugar especial. Aí o que você fazia? Pegava o cartãozinho e fazia assim, ó, quinhentão. Começava a cuspir um monte de nota de 50. Aí você falava assim, o Senhor é demais, o Senhor é Deus. Esse dinheiro era seu? Esse dinheiro era seu? Você catava os quinhentão, fazia o quê? Como é que sua conta ficou? Menos o quê? Todo mundo já passou, todo mundo tá com coral, 500. Já saquei, pastor, eu tô nessa pindaíba até hoje. Tem alguém aqui? Aí sacou quem então colocou no bolso. Você está devendo para quem? Para quem que você está devendo?
As pessoas têm feito do caixa eletrônico semelhante à igreja. Vem para dentro do templo e quer sacar o limite aqui, Karina. O problema de você sacar o limite com Deus é porque vai chegar uma hora que você vai pagar essa conta. E quando você paga essa conta, você paga ela normal? Você paga como? Com o quê? E é pouco, juros? O que significa isso? Se eu não estou depositando nada do que a Bíblia tem me ensinado, por que eu quero sacar aquilo que eu não tenho? Sabe o que chama isso? Maturidade. O que é meu, o que é do banco é de quem? Cartão de crédito é um dinheiro seu? É o dinheiro de quem? E por que você gasta? Não, pastor, o cartão de crédito é cartão de crédito. Tem gente que tem 3 cartões, passa um para pagar o outro, e passa o outro para pagar o outro, e fica pagando. Fala não, Senhor, fala não, Deus. Fala não, Jesus, fala não, Pai. Dá um nome, qual? O dígito é 4 do CPF. Tem alguém aqui? Maturidade, filho, tem tudo a ver com o relacionamento que você tem com o Senhor. Maturidade é a busca, o que é meu, o que não é meu, não é meu. Como é que você quer crescer financeiramente se você está usando aquilo que não é seu? Não, tá bom, eu já fechei minha Bíblia já. Poxa, cara! Não, calma, depois eu falo o teu nome completo. Quem está entendendo? A pessoa coloca a culpa em Deus por não ser próspera financeiramente. Eu vou falar não. Falar não. Fechei. Eu vou chamar o Ministério de Louvor para vocês pensarem que está acabando o culto. Agora é hora de você cortar, Du. É a hora que você faz, você coloca aí que a live caiu. Põe que a live caiu. Quer prosperar financeiramente? Confia em Deus. Esse mês financeiramente talvez não vai ser um mês bom para você. Mas o Senhor, Ele não está fazendo com que não seja um mês bom. Ele está fazendo o seguinte: quero ver se você vai confiar. Porque se você confiar agora no mês de maio, você vai ver o que eu vou fazer no mês de junho em você. Você vai ver a maturidade que eu vou trazer no teu interior se você só confiar em mim. Tem alguém aqui? Tem pessoas aqui que vai comprar um carro agora em junho. Calma, gente. Vou falar de novo. Tem uma pessoa aqui que vai comprar um carro agora em junho. E vai desfilar a chave aqui no altar. E vai deixar o pastor Celso dar uma volta. Se não deixar eu dar uma volta, não é bênção. Não veio de Deus. Tem alguém aqui? Maturidade espiritual, filho, tem a ver com as suas decisões. Maturidade espiritual tem a ver com o teu relacionamento. Maturidade espiritual tem tudo a ver com a tua disciplina. Sabe o que significa? Estar num culto todos os domingos significa eu estar dentro de uma ordem chamada disciplina. É necessário eu estar todos os domingos, a primícia, o primeiro dia na casa do Senhor, para entregar, para que a minha semana seja uma semana mais que abençoada, mas que Ele esteja comigo a todos os momentos. Disciplina. Tem pessoas que trocam prioridades do culto de domingo por qualquer outra coisa que apareça no meio do teu caminho. Calma aí, gente. Se hoje você fosse chamado para ir para um churrasco 6 horas da tarde, eu não estaria te vendo aqui. Porque você não tem nenhuma festa para ir hoje. Porque tem pessoas que trocam a festa pela presença. Tem alguém aqui? Tem pessoas que trocam a festa de debutante, o churrasco, a noite do pijama, pela presença de Deus. Sabe o que é maturidade? Maturidade é você fazer um voto. Falei: Senhor, o dia que eu sair da tua presença, não tem mais propósito de eu estar vivo nessa terra. Você pode tirar a minha vida. Fiz um voto desde quando eu conheci Jesus lá atrás. E eu sei que o dia que eu pensar em tirar o pé da presença dele, é o dia que não tem mais propósito de eu estar vivo. Porque se eu não estou vivo para concluir aquilo que ele me deixou como escritura, para que eu estou vivo? Se a minha missão é propagar o Evangelho, se a minha missão é ganhar, se a minha missão é curar por intermédio de Jesus, por que eu não estou fazendo isso? Deixar de seguir as Escrituras, deixar de mergulhar no relacionamento, deixar de ter disciplina, deixar de tomar decisões maduras, tudo depende de Jesus na minha vida. Eu penso comigo: será que Jesus faria? Como seria? Como está sendo? Está difícil? Ei, ânimo, porque Ele venceu o mundo. Curve sua cabeça no teu lugar, não precisa ficar de pé não, curve sua cabeça.
seus olhos. O Senhor, essa noite, Ele convida você.